Fala, turma do Podfit, começando mais um episódio excelente. Hoje temos a honra de receber um fisioterapeuta do esporte aqui, Dorival Fonseca. Ele vai estar falando conosco sobre prevenção de lesão no futebol. Então, se tu quer saber mais sobre esse assunto, fica conosco agora. Então, Dorival, estamos começando mais um programa aqui. Eu gostaria que tu te apresentasse previamente pra galera, o que tu faz, como tu chegou na fisioterapia, como chegou no futebol em si, né? E depois a gente já segue com algumas perguntas, iniciando com qual é a lesão que mais afeta os atletas de alto rendimento hoje? Show de bola. Bom, então, em primeiro lugar, boa tarde aos nossos ouvintes. Agradeço a oportunidade aqui do Podfit. Meu nome é Dorival Fonseca, eu sou formado em torno de um ano, um pouquinho mais de um ano, recém. Trabalho no meio do esporte, especificamente no futebol, há 5 anos. Então, quando eu estava na própria faculdade, já procurei fazer estágio, network, busquei tudo nessa área para, quando formado, estar podendo atuar nessa área. Então, eu já estou há 5 anos, incluindo estágio e profissional, trabalhando no meio do futebol. Atendo atletas de alto rendimento, né? Por estar dentro de clubes esportivos, mas também atendo atletas, assim, digamos, como atletas recreacionais que participam de alguma modalidade esportiva. De final de semana, sim. Atleta de final de semana, não só de futebol também, atendo atletas de musculação, de crossfit, jiu-jitsu, enfim, das mais variadas modalidades esportivas e até mesmo pessoas que não são atletas. Às vezes o pessoal vincula sempre aquela questão, o Dorival atende só atleta de alto rendimento. Sim, eu atendo atletas de alto rendimento lá dentro do clube. Mas eu tenho também uma rotina fora do clube, que daí eu tenho consultório em Novo Hamburgo, onde eu atendo meus pacientes particulares. E nem todos são atletas. Às vezes são pessoas comuns, assim como nós. Uhum. Às vezes tem alguns pacientes, eles são empresários, ou trabalham em alguma empresa, enfim, pessoas normais, sem ser atletas, mas que acabam por volta e meia com alguma dor, com alguma disfunção, alguma lesão. E é isso aí. Show de bola. E tem alguma delas que destoa, assim, por exemplo, o pessoal te procura muito mais por tal lesão, assim, algo que seja fora da curva? De certa forma, o pessoal me procura, a maioria das vezes, por uma avaliação. Uma avaliação de quem tem uma certa experiência, algum olhar mais detalhado, entendeu? Não só, por exemplo, fiz uma lesão no meu joelho. Claro, eu recebo muitas pessoas, muitos pacientes com esse tipo de problema. Mas a maioria dos pacientes que eu recebo já são pacientes até por uma indicação devido a esse trabalho que eu realizo. Que é uma avaliação funcional, onde a gente vai fazer uma avaliação mais completa, que boa parte dela eu uso no futebol, até como uma medida preventiva, e as pessoas me procuram mais por isso. Que massa, cara. Essa avaliação funcional, ela consiste... como que tu começa ela, assim? Só dá uma prévia pra nós, pro pessoal que tá assistindo em casa, ele poder, legal, preciso disso também, vou ver o que ela ajuda as pessoas. Então, essa avaliação funcional, ela é uma avaliação bem individualizada, onde eu vou, por exemplo, receber o Douglas vai me passar a gente vai fazer uma anamnese, onde ele vai me passar todo o histórico dele, como, por exemplo, lesões que ele já teve, se ele já fez alguma cirurgia, se ele tem alguma dor crônica, o volume de treinos, a modalidade esportiva que ele realiza, o volume de treino que ele faz na semana, as principais dores e disfunções, algo que atrapalha ele na rotina de treino. E a partir dessa anamnese, a gente vai fazer uma avaliação específica para aquilo ali, já com testes específicos para a modalidade esportiva, para a dor que ele sente. E a partir disso daí, a gente vai desenvolver todo um trabalho em conjunto entre fisioterapeuta e atleta. Até mesmo um trabalho, às vezes esse atleta ele já chega o paciente ele já chega com alguma dor, alguma coisa, mas às vezes ele quer ver se tá tudo certo, digamos assim. As pessoas hoje elas já estão nos procurando até mesmo com um olhar mais preventivo, ou então porque em algum outro momento ela
teve uma lesão e ela não quer passar por aquilo ali de novo, ela não quer perder a rotina de treino, ela quer aumentar um pouco a performance dela. Então são situações, tudo que o fisioterapeuta vai estar atuando, principalmente nessa área do esporte. Antigamente a gente tinha essa visão da fisioterapia como ser algo assim, mais para tratamento, né? Eu fiz uma lesão ali no ombro, então vou procurar fisioterapeuta para reabilitar o ombro. Eu fiz uma cirurgia no quadril, e então eu vou ter que fazer sessões de fisioterapia e tudo mais. Mas hoje, felizmente, a fisioterapia já consegue atuar em vários cenários, né? Como a prevenção, como até mesmo na melhora da performance. Que massa, cara. Bem claro fica. No esporte, qual que é a lesão que tu mais pega, assim, que tu mais vê? Dentro do futebol, por exemplo. Na rotina do futebol, a gente tem lesões assim que a gente acompanha. Por exemplo, tem lesões que são muito comuns, lesões musculares, lesões articulares, enfim. Só que para atuar na área do esporte, o fisioterapeuta ele tem que atuar com base tanto na vivência clínica, mas também com base na ciência. Então, a partir disso, a gente observa alguns estudos. E aí, por exemplo, um estudo de 2020 que selecionou atletas brasileiros, ele trouxe que a maioria das lesões são lesões musculares, seguido de lesões ligamentares, lesões por contusões e tendinopatia e, por último, fraturas. Então, ali tem um certo percentual para cada tipo de lesão. Por exemplo, as lesões musculares tá ali em torno de 26%, certo? E aí seguido de lesões ligamentares, contusões, tendinopatia e fraturas. Dessas principais, desses tipos de lesões, essas lesões que mais ocorrem, as regiões onde mais ocorrem essas lesões é a coxa, seguido de joelho, tornozelo e quadril ou virilha, certo? Entre as lesões musculares, isso e assim é bacana porque a gente fazendo esse link entre a prática clínica e a ciência, as coisas elas acabam se conectando. Na verdade, a ciência ela vai basear a tua prática clínica, né? A tua rotina. E aí a gente conseguiu identificar, e às vezes é diretamente isso que acontece mesmo na rotina, que são as lesões musculares e com maior incidência a lesão de posterior de coxa, lesão de isquios tibiais, seguido de lesão de adutor, reto femoral. Mas vamos lá, de acordo com o estudo, o que a gente mais identificou nessas lesões ligamentares são as entorses de tornozelo, contusões contusões em geral de membro inferior, como por exemplo um trauma direto no joelho, um trauma direto na tíbia, enfim, e por último fraturas. E um dos desafios profissional, principalmente para o fisioterapeuta, são as lesões de isquios tibiais. Aí já entrando até a partir dessa incidência, desse desafio profissional, e já visualizando uma questão biomecânica voltada para o esporte, para o futebol especificamente. Se tu for analisar uma imagem de um atleta fazendo gesto esportivo de chutar a bola, por exemplo, né? Tu analisa aquele movimento primeiro num plano frontal e depois num plano sagital. A gente pode fazer esse link tanto para lesão de isquios tibiais, de posterior de coxa, tanto para lesão, por exemplo, uma das lesões que é um outro grande desafio na área da fisioterapia, que é a pubalgia, osteite púbica, tendinopatia de adutores, enfim. Eu creio que sejam essas assim as lesões assim, não que mais difíceis, mas as mais desafiadoras, onde o profissional ele vai ter que ter um olhar bem específico, fazer uma avaliação bem detalhada para ter um bom andamento no tratamento e uma certa evolução. A lesão, por exemplo, de isquios tibiais. Se tu for analisar um gesto, por exemplo, de chute,
né? Sim. Tu vai ver que esse atleta, ele já tem uma demanda, mais anterior. Ele tem uma demanda maior de flexores do quadril, de reto femoral, de adutores, do que posterior. Então, o atleta de futebol, ele vai estar sempre com a posterior sobrecarregada. Ele vai ter músculos anteriores muito mais fortes, porque ele faz um gesto, quando ele faz um chute, ele está utilizando a posterior de forma excêntrica. Sim. Mas de forma concêntrica, os flexores do quadril, por exemplo. Então, são músculos que, pela modalidade esportiva, já tem uma maior... já são mais eficientes do que, por exemplo, posterior de coxa. E muitas vezes isso aí acaba impactando, porque aquela posterior ali, pouco utilizada, vai gerar sobrecarga, né? E aí e esse é um dos motivos onde a gente tem essa maior demanda de lesão de posterior de coxa. Outra situação que acontece também, que são fatores de risco, assim, até evidenciados pela literatura, especificamente para lesão de isquiotibiais de posterior de coxa, é o volume, né? O volume de treino, encurtamento dessa musculatura do posterior de coxa e até mesmo a assimetria, a discrepância de força entre uma perna e outra. Era essa a minha próxima questão, agora que eu tava pensando aqui. A gente identificou ali as principais lesões, assim, ou as mais desafiadoras, né? E agora eu gostaria de entender como que a gente trabalha em cima delas, o que faz elas acontecerem, né? Se é estresse, se é volume, se é questão de desequilíbrio muscular, se é, entendeu? Uma adaptação que o próprio corpo faz. O que é aquilo que mais causa, qual é a causa dessas principais lesões, Porque, né? na verdade, o posterior ele vai trabalhar muito como um freio, né? Sim. Do chute, direto. Exatamente. Pode não estar exercendo toda a potência do chute, mas está exercendo uma movimento força de muito frenagem, grande para parar o movimento, né? Exatamente. A gente ainda tem questões específicas do futebol ali que tem as trocas de direções, aí a gente tem uma questão ligamentar toda envolvida, né? Aí eu acho que entraria a parte mais ligamentar daí. Entraria a parte ligamentar, mas específico muscular, que a gente tava conversando agora aqui, tem algumas causas que são decorrentes disso, assim, algo que tu vê na prática, pode ser com a tua experiência mesmo, né? Que tu pegou teus atletas. Claro. Fatores de risco, tá? Tanto que a gente tem como base na literatura e até mesmo coisas que eu observo no dia a dia. Fatores de risco para lesão de posterior de coxa. Volume de treino. Discrepância de membro. Discrepância de membro, eu digo discrepância de força, né? Eu tenho a perna direita, a posterior de coxa direita mais forte que a esquerda. Redução de flexibilidade dessa musculatura. E seriam essas as que eu analiso como principais, assim, fatores de risco para esse tipo de lesão. Sem contar, claro, que essa musculatura, ela... lembrei de outra. Relação muscular entre isquiotibiais e quadríceps. A gente tem um valor de referência para essa relação muscular, porque é uma musculatura agonista e antagonista. Uhum. Então, elas têm que ter um certo equilíbrio. O que é valor de referência para essa relação? Até 60%. Certo? Então, a posterior, ela tem que estar até 60% tão forte quanto a anterior. Era a minha pergunta que eu ia fazer. Exatamente. Eu ia Ficou com a mesma coisa na cabeça aqui. Eu ia perguntar. Qual era o valor de referência, entendeu? E como é que tu metrifica isso também? E qual a influência que teria de lesão? Tanto tu ter um quadríceps mais forte do que o posterior. Porque se for parar para ter um raciocínio mais lógico, tu não pode ter um posterior muito mais fraco que o quadríceps, senão ele não vai aguentar a explosão do quadríceps para travar o freio. E é exatamente esse um dos motivos da lesão de posterior. Doutor, como é que tu metrifica isso, assim, a questão dos valores, assim? Fiquei curioso. Se tem como falar aqui no programa, não sei se é essa questão. Claro, tem, claro, com certeza. Até isso é bom porque é uma forma do pessoal saber que a gente tem como avaliar isso, tem como quantificar isso. Hoje em dia eu faço esse trabalho, é uma parte da avaliação que eu desenvolvo lá no clube, e eu faço isso também no consultório com os meus pacientes, com os atletas que me procuram. As pessoas, às vezes, elas vão chegar lá com todo aquele anseio, eu quero saber se está tudo certo. Então a gente vai fazer uma avaliação já baseado, como eu falei antes, na modalidade, no histórico e tudo mais. Então é uma avaliação que ela vai ter tanto a parte de mobilidade, né, entrando já na questão do exame físico, né,
partindo depois de tudo aquilo, depois de todo o histórico, todas aquelas questões ali que a gente já falou, a gente indo pro exame físico, né, a gente vai fazer toda uma avaliação de mobilidade, toda uma avaliação de estabilidade, uma avaliação de força muscular. E aí, dentro dessa avaliação de força muscular, a gente vai conseguir quantificar tudo isso através de uma dinamometria isométrica, que a gente tem hoje diversas assim, ferramentas tecnológicas que conseguem nos auxiliar nesse sentido. E aí tem várias empresas que já desenvolvem esses dinamômetros, né? Explicando para vocês assim na prática, até um outro momento posso trazer aqui, fazer uma demonstração. Né? Cara, Legal. Daqui a pouco a gente até pode fazer um só sobre dinamometria isométrica. Massa. Faz um plot, fica uma dica pro meu diretor aí, se ele autorizar, a gente tá lá apresentando o programa, né? A gente faz esse plot aí diferente. Cara, achei sensacional mesmo. Legal. Como é que consiste, então, essa dinamometria? Só dar um briefing aqui pra galera, pra ficar mais curioso ainda. Claro. Então é um aparelho que ele é um aparelho diretamente conectado no paciente, linkado com um aplicativo de celular, certo? A partir disso, a gente tem angulações para cada grupo muscular, angulações específicas, né, e padronizadas para cada grupo muscular que a gente vai avaliar. Então, a gente faz essa conexão do aparelho com, por exemplo, a gente vai avaliar extensores de joelho. Uhum. A gente faz ali em torno de 45 graus, de 30 a 45 graus de extensão de joelho, e aí durante 5 segundos esse paciente vai gerar a força máxima ali dos extensores, a força máxima do quadríceps. Vai ter uma contagem regressiva e durante 5 segundos, força. E aí vai gerar um gráfico daquilo ali e o valor em quilograma força do quanto ele consegue executar naquele grupo muscular. Depois a gente passa para o grupo contralateral, até finalizar todo aquele grupo, todos aqueles músculos, todas aquelas articulações que a gente julga como importante para aquela pessoa ali em si, para a modalidade esportiva, para todo aquele histórico dela. Esse seria aquela cadeirinha que o cara fica lá chutando, tipo uma cadeira extensora. Isso. Ele chuta e fica de forma isométrica, né? De forma isométrica. Porque a gente tem também a avaliação de força isocinética, que daí esse é um outro tipo de avaliação de força. O que a gente utiliza é a dinamometria isométrica. Que daí a gente consegue balizar se o cara tem as musculaturas então equilibradas com relação à força. Exatamente. E assim ver a probabilidade dele ter ou não uma lesão. Exatamente. Cara, sensacional. Se a gente puder fazer isso na prática um dia contigo no Hamburgo lá, pra gente poder podemos testar em nós mesmos, né? Sim, com certeza. Sim. E a gente consegue ver e traz isso aí num programa dentro do YouTube, a gente faz algo assim agora aqui. Claro. Quebrando o roteiro do meu diretor, a gente faz isso aí e a gente pode fazer se tu permitir lá no teu consultório, não sei. Claro. E é bacana porque claro que existe uma certa padronização, né? A cada articulação e grupo muscular que tu vai testar. Mas é algo que a gente consegue testar até mesmo. Eu posso trazer para cá e a gente fazer. Porque tem grupos musculares que são mais simples de padronizar e avaliar, entendeu? Cara, então dá pra gente fazer aqui. Cara, entendi muito. Muito mesmo. Meu, até agora a gente já falou sobre a questão dos músculos, os que mais os principais causas, os que mais causam lesões também, né? Os que mais têm a probabilidade de uma lesão, e como a gente faz um teste de referência para saber se ele vai ou não acontecer uma lesão. E agora eu gostaria de entrar na parte de prevenção, né? Como a gente faria a prevenção, né? Tenho muita curiosidade também sobre ligamentos, se der tempo acho que a gente seria interessante a gente conversar sobre a questão ligamentar, que é muito envolvida, LCA, muito, é demais dentro do futebol, mas para poder fechar essa parte muscular, como que a gente faz a prevenção desses principais músculos que a gente falou agora que são fatores de lesão dentro do esporte? Então, seguido das lesões musculares, a gente tem as lesões articulares, né? E aí, principalmente as lesões ligamentares. Tanto de tornozelo, que tem uma maior incidência, seguido das lesões de joelho. E aí vem a questão sempre do ligamento cruzado anterior, né? Do LCA, que a gente observa seguido na prática esportiva do futebol. As lesões de LCA, elas têm mecanismos direto e indireto. Por exemplo, o cara pode estar lá jogando
vir um adversário e ele fazer todo aquele gesto, aquele mecanismo de lesão e ir lá e fazer a lesão de ligamento cruzado anterior. Mas também já aconteceu do cara machucar de forma indireta, machucar, por exemplo, sozinho, né? Então, a partir de todo um gesto esportivo assim, sem padrão, de toda uma... não sei se é o termo correto, mas todo descoordenado. Eu acho que cara, desculpa interromper, é que tu tá falando, eu vou cada vez mais brotando coisa na minha cabeça. A questão que eu vejo e que eu tenho leitura que se fala muito hoje é da repadronização de movimento, por exemplo, né? A questão de prevenção de atletas com a questão de repadronização de movimento e tornar aquele movimento cada vez mais... correção de gesto motor, na verdade, gesto motor, e tornar esse gesto motor cada vez mais eficiente, sendo ele treinamento baseado em velocidade, ou monitoramento de carga, ou a questão do gesto motor em si, só que ele sendo treinado cada vez mais lapidado, né? Eu acredito, já trabalhei um tempo com futebol, eu vejo que essa lacuna acontece muito da fase infantil até a fase juvenil, porque a gente tem um tempo para que a gente consiga treinar essa parte de gesto motor, coordenação e tudo mais. Depois desse desenvolvimento, por exemplo, já não fica mais difícil, porque um esporte de alto rendimento, como é que tu vai treinar o cara, manter o cara ativo fisicamente, o cara estando potencializado ao máximo, treinar qualidades, habilidades dele, por exemplo, batida de pênalti, falta, questões de dribles e tudo mais, que é um potencial a mais pra ele, e ao mesmo tempo tu intercalar isso com os jogos, com as competições, é muito difícil. Então essa fase mais madura do profissional, eu acredito hoje, na época que eu trabalhava com profissional era assim, com futebol era assim, mas acredito hoje que ele já fica mais defasado. Essa fase de criar o gesto motor e de... talvez a maior parte de prevenção de lesão tá da parte infantil pra adolescência ali, até pela questão de desenvolvimento. É o que eu mais vejo hoje. Mas para não fugir muito do assunto aqui, se tu pudesse falar um pouco mais sobre essa repadronização de movimento do gesto motor, que eu acho que é algo assim que tanto o fisioterapeuta consegue trabalhar, como o profissional de educação física consegue desenvolver, ou pelo menos identificar, bater o olho assim, tá aí talvez um possível caso do teu problema. Tá, vamos lá. E aí é que tá o problema, digamos assim, porque hoje na parte do esporte, a gente já não analisa tudo como um padrão. Há um tempo atrás, até existem testes que são validados como padrões de movimento. Como, por exemplo, os testes que validam o valgo dinâmico do joelho. Né? Só que o que está se observando, né? Isso com base na literatura científica, né? Não é nem na parte clínica, assim. Que hoje já não existe assim um padrão de movimento correto, entendeu? Devido à complexidade que é o esporte. Porque tu pode treinar um padrão de movimento, o cara pode reproduzir. Na verdade, tu pode avaliar até o padrão de movimento e esse padrão ser perfeito. Porém, e é exatamente isso que acontece. Eles fizeram ensaios clínicos onde esses atletas foram acompanhados por um certo tempo, faziam todos esses testes de padrões de movimento e não aí machucavam. Então, hoje isso já não é que se cai por terra, mas tudo vai partir de uma boa avaliação, onde tu vai pegar, por exemplo, um movimento muito anormal, digamos assim, um padrão de movimento que está muito ruim, um padrão de movimento anormal, e tu vai relacionar com aquelas outras possíveis causas para ele desenvolver aquela lesão. Não é aquele padrão de movimento isolado que vai ser um fator de risco e que ele vai desenvolver a lesão exatamente por causa daquele padrão anormal. Porque o esporte, principalmente o futebol, ele envolve uma complexidade muito grande. Como, por exemplo, força muscular, potência, mobilidade, padrão de movimento, fatores extrínsecos como pressão de torcida, um adversário que vai estar à frente dele tentando dar o bote. Enfim, é uma complexidade muito grande. Então, não é só um padrão de movimento errado que vai daqui a pouco prevenir isso, entendeu? Então, parte de uma boa avaliação,
onde tu vai tá atento e avaliar todas essas questões, todas essas valências, a força muscular, a estabilidade, até mesmo questões de volume, são muito atreladas, porque pega daqui a pouco um cara que ele tem um bom padrão de movimento, ele tem simetria muscular, ele não tem déficit de flexibilidade, mas o cara tá treinando 10 vezes por semana, sei lá, e ele pode treinar 5. Esse cara já vai jogar com um estresse muito grande. Então é um fator de risco para ele desenvolver uma lesão mesmo ligamentar. Então a gente pode entender, baseado pelo menos no que eu li, no que eu tenho de leitura até agora, e na tua fala também, complementar, que as lesões eles são decorrentes de fatores multifatoriais, na verdade. Desculpa a redundância, mas é multifatorial. Exatamente, é bem isso aí. Então, perfeito, só pra gente poder fechar essa parte. Eu tenho 2 dúvidas agora. Que a gente vai descartar daqui a pouco um padrão de movimento. Sim. Mas a gente vai usar ele vai ser mais uma valência que a gente vai avaliar. Entendeu? Mais uma das partes que a gente avalia. E a gente vai correlacionar esse padrão anormal com outras questões. Como, por exemplo, o exemplo do valgo dinâmico do joelho, né? Pode ser ali um fator de risco para uma lesão de ligamento colateral medial, uma lesão ligamentar de ligamento cruzado anterior. E aí a gente faz uma correlação daqui a pouco com uma pronação do tornozelo, com uma fraqueza do glúteo médio. Enfim, são várias situações que a gente vai aí sim gerar uma correlação, mas não aquele padrão ali em específico. E a correção desculpa te cortar, mas assim, e se o gesto motor, mesmo estando errado, e tu corrigir ele, pode ser pior? Não necessariamente. Pode, tipo, porque daqui a pouco é que eu não vejo. Não é que eu não veja muito sentido em tu corrigir. Mas se for um fator daqui a pouco que não é aquela coisa assim, nossa, que não é aquela coisa assim que te chame muito a atenção, eu não vejo assim tanta importância em trabalhar aquilo ali. Aí eu já ia analisar outras coisas, outras valências. Eu linkei com aquela nossa fala com o João, né? Sim. Em relação da postura, às vezes o cara tem uma postura errada, mas pro esporte que ele tá fazendo, aquela postura... Exatamente, perfeito. Depois a gente pode até colocar no vídeo algumas imagens, mas se tu for ver o Gabriel Medina, por exemplo, fazendo um tubo de uma onda, cara, ele faz um valgo muito, muito excessivo de joelho. Se tu for ver o Bolt num sprint, tu vai ver que ele faz uma pronação de tornozelo. Enfim, daí são coisas que não... Então, entendeu? A pessoa tira aquilo dali dele e tirou o título do cara. Entendeu? Mas não, a gente entende. Que daqui a pouco, se tu corrigir, tu vai até perder um pouco de performance. A parte da correção, não nos entendo mal, não é uma questão de deixar uma postura perfeita, alinhada, é uma questão de identificar algo que tá totalmente despadronizado e tentar ajudar para que esse cara tenha uma performance. Eu acredito que a melhor postura seja aquela que tu não vai sentir dor, não vai sentir desconforto, não vai te atrapalhar no teu dia a dia. Até nos livros de postura, se for parar pra olhar a postura ideal que eles botam, já é a pessoa com um pouquinho de escoliose, um pouquinho fora do fio de prumo, assim. Porque isso é natural. É normal, não natural. tem... É natural da pessoa ali, é questão agora pegando um exemplo, saindo um pouco do esporte, mas pegando um exemplo mais assim que a gente tá adaptado. Pega uma pessoa que é completamente cifótica e o cara, ele tem dor cervical, ele não consegue desenvolver tanto a musculatura dorsal. Aí é uma situação que a gente vai estar atuando a gente vai estar dando importância para aquela cifose torácica, entendeu? A questão postural dele até pra saúde. Exatamente. Beleza, perfeito. Acho que a colocação é excelente. Cara, eu tenho uma dúvida que é pra vocês dois, na verdade, tá? A gente pegou essa parte de lesão, prevenção e tudo mais. O que vocês acham que caracteriza a lesão decorrente de um grande jogador, um grande atleta que a gente tem, por exemplo, que é um Neymar em si? Não é a primeira vez que ele tem aquela lesão no tornozelo. Já ele tem profissionais altamente qualificados, obviamente, trabalhando com ele, né? E o que decorre? É uma questão fisiológica que demanda ali, uma questão estrutural dele, é a genética dele assim, é uma questão de outros fatores que impactam nisso. O que tu acha, Dorival, na tua opinião, como profissional dessa área? E Douglas também aí, que é um amante do futebol, a gente sabe, gosta muito, né? Pode até não jogar, pessoal, mas ele gosta do futebol, né? E o que tu acha que é, cara? Vou começar com o Douglas, porque talvez o Dorival já vai dar vai matar a charada direto ali. Já.
Eu acho que tem muita coisa envolvida na questão de lesão dele. Principalmente até por... Muita gente brinca, né? Pela época do ano que ele sempre se machuca ali, que é meio perto de carnaval e tudo, mas acho que tem mais coisas relacionadas do que só a questão muscular, articular ali da parte dele. Muito também por causa de marcação, às vezes, como a maioria das lesões é um bote, é uma entrada de carrinho, alguma coisa que leva ele para ter essa lesão, né? Então, acho que é mais multifatorial do que propriamente fisiológico dele. Acho que é mais correlacionado com o tipo de campo que ele vai jogar, o tipo de marcação que ele vai ter, a questão psicológica, emocional dentro do campo. Eu acho que é mais multifatorial do que principalmente fisiológico. Perfeito. Na verdade, Douglas, tu matou a charada. É exatamente isso aí, pelo menos que a gente observa assim, na literatura e até mesmo baseado na clínica assim, do dia a dia. E outra coisa, o Neymar, ele, pelo nível assim, de atleta que ele é, pelo nível de staff que ele tem, se fosse alguma coisa assim simples a se fazer, eu digo alguma correção daqui a pouco músculo-esquelética, por exemplo, isso já estaria solucionado há muito tempo. Há muito tempo. E é bem isso aí. Se a gente analisar a questão do Neymar, ele tem uma instabilidade crônica do tornozelo. Não foi a primeira vez que ele teve uma lesão por entorse do tornozelo. Até, não sei se foi a segunda ou terceira vez. Se não me engano, é a terceira. Era isso que eu queria trazer. Né? Que parece uma coisa muito crônica, né? Exatamente. Entendeu? E quando tu tem uma instabilidade crônica de tornozelo, provavelmente tu já vai ter... tu já vai ter ali uma ruptura ligamentar envolvida, tu já vai ter um estiramento ligamentar envolvido, e não só isso. Aí tem todas as causas multifatoriais que o Douglas estava comentando agora. O atleta que faz uma entorse tornozelo pela primeira vez, ele perde aquela confiança na estabilidade do tornozelo. Ele sempre vai ter um certo receio de ir para uma dividida, de dar um bote, já prevendo uma nova entorse. Então, por isso que é algo que não é simples de se trabalhar. E até por conta disso, pegando o exemplo do Neymar, ele foi fazer até uma cirurgia agora, a última intervenção foi cirúrgica, né? Já provavelmente ali fazendo a reconstituição ligamentar do tornozelo dele. Mas acho que é muito nesse sentido, assim, muito baseado na complexidade. O Neymar, ele já é um cara que, pela característica dele, ele já chama mais o jogo para ele. Isso. Então vai ter sempre um adversário, né? O número de impacto que ele leva durante o jogo também é extremamente alto, né? E se a gente for analisar as entorses que ele teve, as entorses de tornozelo, elas podem ser por mecanismo direto ou indireto. Então ele pode receber um trauma direto ou pode se machucar sozinho, digamos assim, um mecanismo indireto. E a maioria das lesões dele, se eu não me engano, todas, foi por um trauma direto, né? Foi sempre por um adversário entrando ali dando um carrinho ou alguma situação assim parecida. Então é algo que tu não consegue assim controlar, né? Controlar. Exatamente. E esse é o desafio de trabalhar com prevenção no futebol. Acontece muito, por exemplo, da gente fazer um teste que é validado cientificamente para uma estabilidade do tornozelo, uma estabilidade estática e uma estabilidade dinâmica. Vai lá e faz tudo. Aí o cara vai lá e tem um bom resultado. Ou então ele tem um ruim resultado nesse teste, e aí tu faz um protocolo preventivo baseado naquele resultado ruim, ele vai lá e evolui, só que daqui a um certo tempo ele vai lá e faz a entorse do tornozelo em função dessa complexidade. É a questão individual do jogador, daqui a pouco o tipo de terreno que ele está jogando, enfim, vários fatores que podem estar atrelados a uma lesão. Dorival, qual é a complexidade de tu cuidar de, digamos que 30 atletas de alto rendimento a nível profissional e entender como é que tu faz, assim, como é que funciona a tua rotina de trabalhar com eles, estar com todos as métricas, né, bem niveladas, bem balizadas, para tu saber o que fazer com cada um, porque apesar de ser um esporte coletivo, ele ainda assim é muito individualizado, principalmente quando a gente fala na questão de prevenção de lesão ou de tratamento com ele. É muito complexo. Falando de novo nesse termo, né? É bem complexo trabalhar com a parte de fisioterapia no futebol. É algo que é muito prazeroso.
Só que o que a gente acaba observando, que a gente vê de fora, é sempre é a parte boa, né? É o cara já batendo na bola, ou é então ele voltando de uma lesão, é ele feliz lá, fazendo um gol, indo te abraçar lá no banco de reserva. A gente vê só a parte boa. Mas tem todo um trabalho que é bem às vezes assim, exaustivo. Porque devido à atuação, a importante atuação desse profissional, e devido às vezes até mesmo o número de atletas que estão ali dentro daquele grupo, né? Porque uma coisa é a gente fazer todo esse trabalho de avaliação, de intervenção baseado naquela avaliação e depois reavaliar e acompanhando aquele atleta ali para ele ter cada vez mais resultado, até mesmo na questão de performance. Isso já é difícil para uma pessoa, se a gente for pegar um aluno. Já vai te demandar um certo trabalho. Agora, tu imagina tu fazer isso para sei lá, 28 atletas, entendeu? É bem complexo. Então, e o fisioterapeuta, ele vai estar inserido tanto na parte preventiva, na parte de reabilitação, que é tratamento de lesão, o atleta foi lá, machucou, então ele vai ter ali o contato direto com esse profissional, e na parte do recovery, né? Que é uma outra medida de recuperação e prevenção, né? Então, é bem desafiador e trabalhoso essa parte devido a todas essas atuações importantes, né? Necessárias para esse profissional. E até mesmo vinculado ao número de atleta. Mas é um trabalho que se tu organizar, né? Se tu fizer um bom planejamento, tu consegue assim realizar sem problema nenhum. Até porque o próprio atleta ele precisa contribuir em todo esse trabalho, né? Não é a responsabilidade do Douglas, não é 100% minha, é 50% minha e 50% dele. Então o atleta também tem o papel dele, não é só o fisioterapeuta. Entendi, cara. E nesse sentido, existe uma periodização assim, um briefing, né, mais ou menos, da periodização que tu faz no clube conjugado com o campeonato que eles têm, com a preparação à pré-temporada, com a temporada em si, que momento que tu entra, que tu atua com eles, assim, só pra gente poder, pra quem não é do futebol, até mesmo pra quem tá entrando, se situar, pô, o fisioterapeuta tá aqui, o treinamento dos caras tá aqui, pré-temporada, como é que funciona esse mundo? Tá. Tem muitas coisas que a gente trabalha assim integrado. Aí tem toda uma equipe ali que desenvolve esse trabalho, uma comissão técnica, né? Então tem muitas coisas atreladas daqui a pouco ao preparador físico, algumas outras ao fisioterapeuta. Em determinados clubes, determinadas situações é um fisiologista, né? Então esse trabalho ele não é exclusivo de um profissional, né? Então isso é dividido. E dentro da rotina daí trazendo para o fisioterapeuta, ele vai atuar por exemplo numa pré-temporada, ele vai fazer toda a parte de avaliação, né? Então ele vai na verdade os primeiros dias de pré-temporada o atleta ele nem vê a bola, digamos assim. É toda voltado para a parte de avaliação. Então ele vai lá, vai fazer toda essa avaliação com o departamento médico, departamento de fisioterapia, depois com a preparação física, até o dia que ele tem contato, começa a ter contato ali com a bola. E aí nessa avaliação, trazendo para a parte da fisioterapia, a gente faz todos esses testes que a gente comentou aqui antes, né? Todo o histórico do atleta, o volume de treinos que ele está realizando, que ele vai realizar, as lesões que ele teve na temporada passada. E aí, a partir disso, se faz a avaliação física, onde vai ter os testes de mobilidade, flexibilidade, a parte de força, alguns testes biomecânicos. E depois disso, ainda trazendo para a parte da fisioterapia, a gente gera tipo que um relatório, né? Por exemplo, o atleta ele tem uma assimetria de força muscular de posterior, ele tem uma instabilidade de tornozelo e uma fraqueza do glúteo médio, uma fraqueza do glúteo médio maior à direita. Então, baseado
nessas assimetrias, o atleta, daí a importância do atleta comprar a ideia e trabalhar a partir daquilo ali, ele vai, durante a temporada, fazer um trabalho preventivo baseado naquilo que a gente identificou como fatores de risco para ele desenvolver uma lesão durante a temporada. Então, esse é um trabalho que é desenvolvido no início, né? A gente faz essa avaliação. Ao longo da temporada, ele vai fazendo esse trabalho com uma certa supervisão da fisioterapia, com uma certa reavaliação periódica também, para ver se foi eficaz, se não foi. Depois, a fisioterapia ela vai ter uma atuação na parte de tratamento e reabilitação, né? A terceira rodada do campeonato machucou lá 2 atletas. Um por entorse de tornozelo e outro de posterior de coxa. Bom, aí ele vai ficar, digamos assim, no departamento médico, onde ele vai ter a avaliação de uma equipe médica e de fisioterapia. E aí, com os profissionais da fisioterapia, ele vai ter um contato, assim, quase que o dia inteiro, assim, 2 turnos, às vezes 3 turnos. É bem... para aquele atleta tá à disposição o quanto antes, né? E quando acaba a temporada, tu continua acompanhando eles? Depende. O atleta que machucou durante a temporada, por exemplo, o Campeonato Gaúcho agora, aí o atleta machucou na véspera da última rodada. Provavelmente ele vai demandar de um tratamento por um tempo maior do que até o final do campeonato. Então ele continua sendo acompanhado por nós, né? Que massa, cara. E aí tem toda uma questão, às vezes, também contratual, né? Se terminou o contrato do atleta, aí ele sai do clube, mas sai quando tiver apto daquela lesão, né? Boa. Boa, que tem uma segurança até pro atleta, né? Sim, até porque tem uma questão legal nisso daí, né? O clube não pode dispensar o atleta machucado. Você não consegue outro emprego, né? Não consegue outro lugar. Exatamente. Cara, massa. E dentro de uma temporada, pega o melhor jogador do time, tu nota essa simetria no meio da temporada, como é que faz pra alinhar isso? Porque ele não vai poder parar de jogar. Exatamente. Vamos botar que ele é o craque do time. Tu notou, tá diferente, quadríceps posterior, como é que se faz pra E isso melhorar? acontece muito, né? Acontece muito, até porque eu tenho, aí agora trazendo para a parte mais clínica, tem uns pacientes que eles vão lá no consultório e falam, eu vim pro mecânico ver o que tudo tem de errado comigo. Geometria e balanceamento. Mas isso acontece muito. A gente e a avaliação é para isso, né? Para identificar tudo aquilo que pode levar o cara a ter uma lesão. Então, geralmente, é difícil assim o atleta que não tenha nada. Até acontece, mas é raro. E às vezes o que acontece assim de melhor, daí no caso, nesse sentido, é o cara ter, por exemplo, a simetria de um grupo muscular, ou ter uma redução de mobilidade articular de um grupo, entendeu? Isso é o cenário melhor, digamos assim. Mas acontece às vezes de ter muita alteração. E só que nós não tiramos aquele atleta, por exemplo, do treino, do jogo, para ele fazer esse trabalho. Até porque isso não condiz com alto rendimento, né? Ele tem que... É diferente de quando ele tá machucado, de quando ele tem uma lesão. Entendi. Mas esse trabalho já é feito para ele não ter uma lesão durante a temporada. E aí onde entra a importância do atleta comprar aquela ideia e fazer aquele trabalho baseado naquelas alterações que a gente identificou. Então, durante a temporada, ele vai fazer um trabalho preventivo. Depois da avaliação de pré-temporada que é feita, nós chamamos os atletas individualmente, passamos esse relatório e a gente vai lá, cara, tem uma instabilidade aqui do tornozelo, tem uma redução de mobilidade de tornozelo, tu precisa melhorar isso aqui. Então, tu vai fazer determinado exercício para isso. E aí ele vai lá em dias da semana, faz aqueles exercícios o qual o protocolo a gente destinou. Mas aí não é algo que a gente tira ele do treino, do jogo, para fazer isso. Ele segue... É trocar o pneu e o carro andando.
Então você que está nos acompanhando até agora, estamos gravando hoje um PodFit com o fisioterapeuta Dorival. Hoje estamos conversando aqui sobre lesões, prevenção de lesão, dentro do esporte principalmente, que é o futebol. Se você assistiu até agora, não esquece de deixar o like aqui, de deixar nos comentários o que você está achando do nosso podcast especial hoje e também dar uma sugestão do que a gente pode trazer de material ou informações aqui para vocês, tá, galera? Lembrando que o like e ativar o sininho ajuda com que o YouTube leve a gente em uma maior relevância e assim a gente consegue fazer o canal crescer e trazer mais informações para vocês. Lembrando que essa camiseta bonitaça que eu tô usando aqui, vocês também têm desconto na loja da Wisent, que vai estar aqui no programa, pode ir no QR Code aqui, ou enfim, vai estar na descrição desse programa quando ele sair. Gostaria também agora, o nosso diretor tá vendo algumas perguntas que tem ali na caixinha no Instagram pra ele passar pra nós, pra gente poder bater um bate-papo aqui mais com a galera que nos segue. Show de bola. Mas nesse momento eu gostaria que tu falasse aqui pra câmera, essa aqui é a tua principal câmera, um pouquinho mais de ti, Dorival. Eu queria uma pergunta mais pessoal. Cara, hoje, dentro de toda essa dinâmica, essa loucura entre tua clínica, entre teu consultório, a questão que tu atende de futebol, tu é realizado fazendo o teu trabalho, tu gosta ou tu almeja muito mais assim dentro da fisioterapia? Pô, cara, eu quero ser o referência, eu quero ser o fisioterapeuta da seleção brasileira. O que tu planeja hoje? Bah, cara, uma pergunta bem legal, assim. Geralmente é uma pergunta que as pessoas próximas, assim, me fazem muito. E, às vezes, isso, assim, norteia muito norteia muito a minha caminhada, né? Mas é uma correria porque é um trabalho, assim, que te demanda muito tempo, né? Porque tu tem viagem com o clube, tu tem o dia a dia. Às vezes tu tá no clube 1, 2 turnos. Final de semana tu tá envolvido. Às vezes tem concentração também, tem uma viagem. Então é uma rotina bem puxada. Aí atrelado isso tem a minha agenda de atendimentos particulares, onde eu atendo todos aqueles pacientes. Então é bem corrido, digamos assim. Então requer toda uma organização. E assim... naturalmente, eu não sou uma pessoa muito organizada. Então, isso é um desafio para mim. A cada dia eu tô procurando me melhorar nesse sentido, para dar conta de atender toda essa demanda, né? Toda essa rotina. E quanto à parte, assim, de ambição, assim, profissional e tudo mais... Eu não sei dizer para vocês o que hoje eu quero fazer daqui como eu quero estar daqui a 10 anos. Porque é bem complicado. Porque tu tem que abrir mão de certas coisas e abraçar outras. Mas não é na questão assim de por exemplo, ser fisioterapeuta, por exemplo, da seleção brasileira, que tu até brincou agora, né, Johnny? Cara, é lógico que eu tenho esse objetivo, assim, esse desejo. Quem não gostaria, né? Porém, é uma situação que daqui a pouco tu tem que te dedicar muito para aquilo ali, entendeu? E sabe-se lá quanto tempo isso vai levar. Então, o meu objetivo maior hoje é ajudar o maior número de pessoas possíveis, né? Na verdade, eu busquei a fisioterapia muito por conta disso, e a parte do esporte por ser algo que eu gostasse muito. Eu busquei vincular as duas coisas. Mas hoje os meus objetivos, assim, que eu considero mais próximos é de gerar maior qualidade na fisioterapia do Esporte Clube Novo Hamburgo. Daqui a pouco melhorar processos, tornar o nosso setor de fisioterapia e de saúde daqui a pouco uma referência para outros clubes e ajudar o maior número de pessoas normais, assim como nós, que não são atletas de alto rendimento, por exemplo, do futebol, no dia a dia, na melhora da performance, para tratar alguma lesão, ajudar o maior número de pessoas também, de pacientes. Cara, que legal. Legal essa missão, principalmente a questão de, lá dentro do Esporte Clube Novo Hamburgo, tu tornar referência para outros clubes, né? E isso basta. O cara escalando isso dentro do próprio clube onde tá, acho que é uma baita realização pessoal. Claro. Achei sensacional mesmo, assim, cara, dessa parte. E, Douglas, alguma questão específica pro Dorival agora? Por enquanto ainda não. Mas Por enquanto ainda não. Tá tranquilo, cara. Vamos tocar mais um pouco aqui. Nosso programa já tá no bloco final. Eu gostaria de conversar um pouco mais. Tu trouxe um material aqui pra nós, né? Tem a questão, Johnny,
deixa eu só... Eu tava até lendo ali antes, cara. Que vocês colocaram. Os principais... Os erros mais comuns cometidos por atleta. Quando estão na fase de tratamento e reabilitação. Isso, foi uma pergunta. Agora a gente consegue. Como é que eu posso dizer? A gente consegue esmiuçar ela um pouquinho mais, né? Acho que o grande contexto tu já falou, mas vamos conversar um pouco mais sobre os principais erros do atleta em si. Agora, tirando a visão do fisioterapeuta, agora vindo a visão de recebendo um atleta. Quais são os principais erros dele, assim, durante esse processo que está em tratamento contigo? O que acontece geralmente? E é uma questão bem legal, porque é comum tanto do atleta profissional, que está inserido num cenário ali de um clube esportivo, alguma coisa assim, mas também é comum no atleta amador, né? O cara que joga no final de semana, o cara que participa de uma competição de beach tênis, mas a ocupação dele é outra. É uma questão bem comum, tanto atleta amador e profissional. E, cara, tem muita coisa aí que acontece nesse meio tempo. E aí eu linkei isso, né? Para até daqui a pouco estar auxiliando assim, algumas pessoas que praticam alguma modalidade esportiva e até atletas profissionais. E acontece nesses dois cenários. Então vamos lá. A primeira é a pessoa tratar sem saber o que é. Aconteceu alguma... Porque nós, assim, nós da saúde, nós já temos a gente já consegue identificar isso mais fácil. Até pela própria vivência e tudo mais, pela parte técnica, pelo estudo. A gente consegue ter uma noção maior. Mas uma pessoa comum, ela tá com uma dor, ela não sabe a origem daquilo ali, ela não sabe do que se trata. E aí ela começa a tratar aquilo ali, ela começa a fazer um autotratamento, né? Ela começa daqui a pouco buscar informação no Google, a tomar uma medicação que um familiar indicou. Isso acontece muito. Então isso aí é o primeiro erro que eu vejo, assim, de um atleta ou de uma pessoa comum que quer voltar a jogar e tá num processo de lesão é esse. É tratar sem saber o que é. Vinculado a isso, não usar os recursos adequados. Por exemplo, o cara tem uma dor crônica na lombar e tá tomando anti-inflamatório há 2 meses e a dor não melhora. Porque o tratamento adequado para dor lombar não é o anti-inflamatório, e sim vários outros tratamentos. Terceiro, não fazer o tratamento adequado, que acho que já está até vinculado a essa segunda questão. O tratamento previsto para aquela pessoa é de um mês, mas ela quer antecipar em 1 semana para participar de uma competição de CrossFit, por exemplo. O quarto, que também já está atrelado à terceira, não respeitar as fases da lesão e querer retornar ao esporte o quanto antes. Isso deve ser demais, cara. Deve acontecer demais. Acho que deve ser a mais frequente. Acontece contigo também, Douglas, sem interromper, com os atletas que tu já teve, assim, treinando fisiculturismo, assim, da galera ter algum tipo de dor, alguma coisa, querer tocar ficha assim mesmo. Acontece seguido. E aí vai da gente conseguir tentar entrar na cabeça e contornar a situação. Tentar evitar ao máximo aquela região. Na musculação ainda a gente consegue dar uma driblada nisso. Por exemplo, o cara tá com uma lesão no joelho, por exemplo, mas ainda consegue treinar a parte superior. Sim. Com uns ajustes, algumas modificações. Mas no futebol acredito que seja bem pior, né? Até sim, no futebol, sim, Douglas, mas é um negócio que é comum também na minha prática clínica, como eu atendo outras pessoas de outras modalidades esportivas, e aí é um trabalho que a gente faz em conjunto. Eu tenho contato de vários personagens que eu tenho alunos, atletas que, por exemplo, que nem tu trouxe o exemplo do joelho, o cara tem uma condropatia. Aí é todo um trabalho que é desenvolvido ali em equipe para aquela lesão não piorar e o aluno ali, o atleta, tá tendo uma recuperação quanto antes, né? Mas é um trabalho que se bem feito assim em equipe dá certo. E no futebol isso acontece bastante, com uma frequência muito forte, gigante, né, cara? Muito forte. Por quê? Porque tem toda a demanda ao redor, né? É o treinador que quer contar com o atleta o quanto antes. É o atleta que quer estar à disposição o quanto antes, porque um atleta parado...
É ruim, já É tem alguém no ruim, banco já querendo tem, louco é. atrás, se mostrar serviço já era e perde emprego e tudo. E cara, eu entendo. Essa parte aí deve ser muito complicado, cara. Às vezes tu tá num clube maior também, tem toda a questão de imprensa. Quando fulano volta, imagina. Tem essa pressão também externa da Tem imprensa todo- fazendo, né? sim. Cara, às vezes, por exemplo, tem um jogador que vai lá e faz uma lesão muscular. Aí a imprensa já fica ali atenta nos canais de comunicação do clube para ver O que foi? para ver o grau da lesão. Aí o clube vai lá e disponibiliza a informação. Aí a imprensa automaticamente vai lá e já busca de diversas formas o tempo que o atleta vai ficar e automaticamente já larga aquilo ali. Só que nós que trabalhamos com saúde, a gente sabe que não é bem assim que funciona. Sim. Não quer dizer que a pessoa, o atleta, ele não necessariamente ele vai estar bem fisicamente naquele prazo, naquele período, porque envolve várias situações, né? E uma pessoa com dor, ela não consegue, ainda mais uma modalidade esportiva que é complexa, que nem o futebol, ela não vai conseguir desempenhar aquele papel o qual é necessário. O Né? atleta pode estar disponível tanto antes como É, um mês depois. sim. Pode curar mais rápido, pode curar mais devagar. Vai- E aí imagina... Só que aí imagina essa pressão daqui a pouco num departamento de saúde de um clube. A imprensa falando, não, ele volta em 3 semanas. E aí, só que chega nas 3 semanas, o cara tá... Dorival, tô sentindo a minha perna puxar, não tô confiante ainda. Não consigo, cara. Acontece. Acontece. E já pegando esse link da dor, a questão do gelo, que foi uma pergunta que mandaram aqui pra gente. Quando e por que usar o gelo em lesão? Seja musculação, futebol... Cara, isso foi muito... Isso é uma pergunta muito boa e bem comum. E é até uma daquelas... a gente correlaciona até com aquelas situações ali que eu comentei de não usar os recursos adequados. A pessoa, ou então tratar sem saber o que é. Às vezes a pessoa ela tá com uma dor assim a longo prazo, por exemplo, uma dor crônica, e utiliza o gelo. Só que quando tu vai utilizar um recurso, qualquer ele que seja, até mesmo um recurso térmico, tu tem que ter um certo entendimento da fase da lesão que tu te encontra. Então o gelo ele tem uma maior eficácia numa fase mais aguda da lesão. Então no primeiro momento, isso, quando no primeiro momento, quando fez a lesão. nas primeiras 48, 72 horas. Agora, a partir disso, ele já não tem uma eficácia. Às vezes, até numa fase subaguda e crônica, o calor é quem vai funcionar melhor. Pela vasodilatação, tu Exatamente. trazer mais nutriente, ajudar na cicatrização. Exato. Perfeito, cara. O papo tá bom demais. Dorival, cara, tu disse que a clínica é tua. Tu tem uma clínica especializada? É o quê? Não, na verdade, eu tenho consultório. Tu tem um consultório onde tu atende a população. Como que a gente pode te achar lá? Já falando pra câmera aqui, já. Como é que o pessoal pode te achar dentro das redes sociais? Como ele pode te achar no teu consultório? Os dias que tu pode atender ou não? Já vamos aproveitar esse canal de comunicação pra poder divulgar um pouco mais do teu trabalho. Claro. Então, conforme eu falei antes, não atendo só o Esporte Clube Novo Hamburgo, né? Eu tenho um consultório que fica localizado em Novo Hamburgo e o pessoal pode estar fazendo o agendamento ou às vezes até alguma dúvida, alguma situação assim, pode estar me chamando pelo WhatsApp, que aí tem o link ali na minha bio do Instagram. Pode me chamar direto por ali mesmo. Qual é que é o teu Insta, então? É dorivalfonseca.fisio. Show. A gente já vai deixar aqui na descrição do vídeo ali embaixo também o link do teu Insta já pra galera te achar mais fácil. Show. E fica bem fácil aqui pra gente poder também ter esse canal de comunicação e divulgar o trabalho do parceiro. E em seguida a gente vai estar também fazendo aquele teste lá pra verificar se a gente tem uma chance de ter lesão ou não. Show Cara, legal saber que tu é realizado com o trabalho, que tu quer escalar muito, principalmente a tua missão ali dentro disso, né? A gente conversou bastante aqui também hoje sobre as principais causas, o que a gente tem as principais causas de uma lesão,
as prevenções que a gente pode tomar, né? Principalmente as avaliações que a gente faz para poder entender se esse cara vai ter ou não pode ter ou não uma lesão e o que a gente vai fazer a partir do trabalho. Eu acredito que o conseguir absorver de informação é que, entendendo o indivíduo, sendo ele atleta ou não, fazendo as avaliações corretas e entendendo a situação que ele está, tu consegue desenvolver um trabalho para ou prevenir, ou pelo menos para deixar com que esse cara trabalhe com maior potência, maior força, tenha um volume maior na semana ou não, né? E é muito legal de ver um cara que trabalha com alto rendimento que nem tu, porque a agenda é muito louca, é muito maluca, e mesmo assim tem que desempenhar um bom trabalho, e como tu disse, tem uma pressão imensa, né? Eu gostaria que antes que a gente finalizasse o programa aqui, pelo que o meu diretor falou, a gente já tá acabando, a questão que tu falasse só um pouquinho pra nós dessa parte de experiência prática pra gente ter de como que é estar dentro de um clube de futebol e vivenciar isso. Fora aquela correria do dia a dia ali, como que é a visão do fisioterapeuta que trabalha no meio do futebol, que tem que ir no campo, na beira do gramado, o que tu consegue fazer pra que essa galera seja cada vez melhor dentro do esporte ali. Já falamos muito sobre isso, né? Mas agora eu queria uma visão mais pessoal do Dorival, não tão técnica. Claro, assim. claro. É uma atuação muito, muito prazerosa, muito boa, devido à proximidade e à conexão que tu faz com as pessoas, com a conexão que tu faz com o atleta, com a conexão que tu faz com um colega de trabalho, com outro fisioterapeuta, com um preparador físico, com pessoas vinculadas ao clube, com um treinador. Às vezes tu acaba sendo também não roubando daqui a pouco a atuação de outro profissional. Mas um atleta machucado, né, por exemplo, ele vai ter todo um aspecto emocional envolvido. Então, às vezes, tu acaba sendo muito um amigo desse atleta, né? Porque o cara que tá lá, ele geralmente ele vai tá infeliz, ele vai estar ansioso. Então, tu acaba muitas vezes tendo que ter a parte técnica, onde tu tem que atuar, tem que fazer o trabalho com os recursos físicos da fisioterapia, tu tem todo um fortalecimento, uma mobilidade para trabalhar, mas também tu tem que entender o lado pessoal daquele atleta, e isso é muito, muito bacana, porque às vezes tu acaba criando essa relação de amizade por conta disso. Cara, é bem bacana. Massa. Bacana, pra ti que trabalha com um atleta também, Douglas, deve ser mais ou menos por É esse mais ou sentido, menos né? o mesmo caminho. A gente sempre, também, como trabalha com o personal, sabe que muitas vezes a gente é muito mais psicólogo, vamos dizer assim, do aluno, do que propriamente o treinador ou o fisioterapeuta. Às vezes a pessoa vai lá contigo e tu ajuda ela de outras formas também. Não sei se contigo é assim também. Com certeza, as pessoas às vezes chega preparado para dar um treino muito legal, que tu fez uma baita periodização, que tu fez muita coisa por trás, teve um background muito grande, e a pessoa simplesmente ela não tá psicologicamente preparada para aquilo naquele dia. Aconteceu alguma coisa, então, ou tá acontecendo alguma coisa na vida dela que interrompe isso no meio do caminho, e tu tem que fazer um contorno naquela situação e te adequar. Eu acho que antes de qualquer coisa, tu tá lidando com pessoas, né? Tem que ter uma gestão humana muito boa. Exatamente. Eu não sei se vocês observaram que saiu nas redes sociais, acho que em torno de 2 semanas, mais ou menos, o vídeo do Fernando Diniz, treinador do Fluminense, depois que eles foram campeões lá do estadual, ele falando acerca o pessoal perguntou, né? Cara, o que que tu julga como melhor desse título? Aí era um momento que todo mundo esperava, que é trabalho, as minhas ideias como treinador. E ele, cara, o melhor pra mim não foi nem o título, mas sim a relação que eu criei com os atletas. Porque muitas vezes os atletas eles são contratados por um clube para gerar um resultado, como se fossem máquinas, mas eles são seres humanos, eles têm sentimentos. E às vezes eles não gerando aquela produção, aquele resultado, eles não servem ou são ruins. Então é toda uma questão humana que tem por trás, e nas falas dele, né, isso eu levo como... Mas, na verdade, a gente levando isso daí pra parte pessoal, é bem assim que acontece. As pessoas, elas são julgadas pelo aquilo que elas produzem ou não produzem. Mas a gente nunca vê que por trás daquilo tudo ali tem um ser humano, né? Pô, E legal. isso, no futebol, então, E hoje a mais... mais... gente teve a oportunidade de conhecer um baita ser humano, porque na verdade isso também é cobrado, né? Porque então, o fisioterapeuta tá na área da saúde. Se o cara se lesionar, com certeza alguma coisa escoa em ti,
né? E se tu não conseguir recuperar esse cara rápido também, de alguma maneira, exclui em ti. E também é cobrado e a gente consegue, pelo menos eu consegui observar aqui, que, pô, um baita ser humano que quer crescer, quer vir e teve... Desde o primeiro momento que tu chegou até aqui conosco pra poder gravar, tu te apresentou assim, muito bem disposto, e é esse clima que a gente tem aqui dentro do Podfit, galera. Todos os convidados que a gente trouxe até aqui até agora, a gente consegue criar um network, uma relação com os caras, a gente marca coisas pra fazer fora daqui, a gente conversa e todo mundo que veio aqui até agora, isso é um orgulho, acho que dizer, pede pra voltar, diz que quer fazer um novo programa, e isso boa parte de nós que estamos aqui, mas provavelmente também do Johnny, que tá lá dentro do estúdio, faz a gravação, nos permite que nós estejamos aqui hoje, e ele é um cara super querido, e assim como ele nos abraçou e nos trata, a gente tenta ser o mais receptivo possível para as pessoas que estão aqui, para que o cara queira voltar. Claro. Porque quem tá vindo aqui não é só o fisioterapeuta, Dorival, é um ser humano, uma pessoa que abdicou de horas da sua vida, da sua família, para vir até aqui, debater uma coisa, conversar conosco, ou até mesmo, entre aspas, ser colocado em xeque em sua profissão, porque no meio do programa tu não sabe o que a gente vai perguntar, e talvez ali, apesar de a gente ter um roteiro, um cronograma, alguma coisa tu se constrange a responder ou não, e tu te dispôs a vir até aqui. E isso pra nós, assim, cara, é excelente, porque a gente viu esse projeto crescer um ano atrás, né, Douglas? A gente começou do zero e estamos crescendo devagarinho, aos pouquinhos, e sempre criando amizade com as pessoas que vêm aqui. Isso daí é que é o mais legal, né? E sempre tentando, de alguma forma, ajudar quem tá assistindo, trocar uma ideia, passar uma mensagem legal. Acho que essa é a nossa missão aqui. Tentar ser melhor e tentar ajudar todo mundo a ser um pouco melhor cada dia mais. Não só profissional, melhor, né, cara? Porque a gente faz isso aqui hoje muito mais profissional de educação física, o cara que tá estudando, o cara que é profissional, pra galera da área de saúde, porque a gente traz médicos, fisioterapeutas aqui, como tu estás hoje. Mas acho que a nossa principal missão é conseguir dar microfone e dar voz às pessoas que acreditam que pode ser um pouquinho melhor. Pô, pode ser um legal. Hoje, pra mim aqui, cara, podia conversar, ficar horas aprendendo um pouco mais sobre a questão de prevenção, o que é o atleta. Tu já falou, pequenos insights que tu falou aqui, servem pra mim, e eu vou sentar, vou estudar e vou levar isso pros meus alunos, vou levar isso pra minha vida, e acredito que o Douglas aqui também. Com certeza. E é isso que a gente procura aqui. A gente vem debater alguma coisa, ganhar um pouco mais de conhecimento, talvez, quiçá, se der muita sorte, passar alguma coisa pra alguém e conseguir passar principalmente pra essa galerinha que tá olhando. Dorival, muito obrigado por ter vindo hoje aqui. Tá? Agradeço a Atsu, produtora, agradeço ao Wisent também, que são nossos patrocinadores oficiais. Agradeço a você que tá aí do outro lado assistindo nosso programa. Agradeço ao meu colega Douglas, a todos os participantes desse programa, ao Johnny, ao Lucas. E hoje acho que a gente encerra com, mais uma vez, uma baita pessoa aqui conosco hoje. A gente encerra mais um programa trazendo uma visão muito mais humana enfim, muito mais humana do que propriamente técnica, e acho que isso serve, assim, é o core do nosso programa. Com certeza, com certeza. Trazer pessoas do bem, pessoas que estejam agregando coisas para outras pessoas, e assim tornar uma corrente cada vez maior e cada vez melhor, né? Acho que esse é o fundamento do nosso programa e a nossa intenção. Show de bola. Eu não sei se vocês observaram, mas no início da minha fala eu já trouxe que, apesar de atender a atletas, né, profissionais e tudo mais, trabalhar num clube de futebol, eu também atendo pessoas que são normais, assim como nós. Então, de tudo aquilo que eu linkei, anotei, procurei trazer aqui como informação, um pouco já tinha, assim, já tinha como objetivo de direcionamento para essas pessoas, para ajudar numa questão. Eu tenho uma dúvida de quando eu uso gelo, quando eu uso calor. Eu tenho uma dúvida sobre para aumentar minha performance. Eu quero saber o que eu preciso fazer para evitar uma lesão. Então, eu dentro do que era possível, procurei trazer algumas coisas que fossem beneficiar, assim, não só atletas profissionais de futebol, mas pessoas comuns, assim como nós, e que estão ali nos prestigiando também, né? Então, isso é sensacional. Acho que atingimos o nosso objetivo hoje. Muito obrigado, Dorival, mais uma vez. Eu que agradeço. Douglas. Show. Encerramos mais esse programa, então. Mais um concluído. Com grande honra. Muito obrigado a todos que nos assistem. Até o próximo Podfit. Não deixe de deixar o like, ativa o sininho para estar sempre recebendo os nossos programas, tudo que a gente posta. Deixa nos comentários aqui o que tu achou do programa, se gostou, se não gostou, se quer outros assuntos que a gente traga aqui. Deixa aqui indicação da galera também, e a gente tenta trazer sempre melhor para vocês. Muito obrigado, valeu, galerinha, e até o próximo Podfit. Valeu. Obrigado.